Boa noite. Tá. Sejam todos muito bem-vindos, né? Então, a gente está organizando uma série de workshops. Estamos iniciando, então, com a gestão de projetos, com o Eduardo Reus. E, então, hoje ele vai poder nos trazer um pouco de conhecimento aí dessa área tão interessante, né? E que é comum aos dois meios. É comum à área de administração, é comum à área da informática, né? É uma coisa que a gente efetivamente precisa para desenvolver bem as profissões. Então, a gente vai permitir que o Eduardo desmistifique um pouco, então, a ideia do que é gestão de projetos. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o nosso palestrante. Então tá, povo, boa tarde. Muito obrigado. Então, como o João já comentou, a ideia é eu bater um papo com vocês. Para quem já me conhece, eu vi aqui que teve um que teve aula comigo há 2.500 anos atrás. Tem gente que está tendo aula comigo atualmente. Para quem me conhece, sabe que eu sou tudo menos um professor e um palestrante. Eu sou um maluco que fica falando um monte de bobagem. E eu espero conseguir fazer nessa troca a gente sair daqui um pouquinho melhor do que quando entrou. Então, vamos, sem muitas delongas, um item que o João comentou, que eu acho que é importante. Sim, a gente vai trabalhar aqui um assunto que é multidisciplinar. Então, se alguém aqui é da administração e fica pensando, putz, mas o cara é da informática, que eu não vou entender nada que esse maluco vai falar. Vai. A ideia é que a gestão de projetos é uma coisa que passa por qualquer área de conhecimento. Então, se o cara é da administração, se o cara é da informática, se o cara é da engenharia, se o cara é da culinária, fotografia, não importa. A ideia é, vocês têm projetos para tocar. Isso aqui que a gente está fazendo é um projeto. Então, a questão é essa. A gente não tem que se ater àquela ideia de que gestão de projetos parece que é uma coisa da administração. Ajuda, tem gestão lá dentro, mas não necessariamente é só isso, tá? Então, eu gosto de dizer que essa palestra de gestão de projetos, o que te tem por aí, o que temos por aí, que é para dar um overview um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente vê hoje, ou que se fala hoje, em termos de gestão de projetos. Eu vou puxar a brasa mais para aquilo que eu atuo hoje, que é os modelos ágeis e o modelo PMista, ou PMI, para quem é do capítulo. Mas vou falar sobre outros dois aqui também. A gente vai falar um pouquinho sobre a TOC, a Teoria das Restrições, e falar um pouquinho também sobre Canvas. Mas a ideia, mais uma vez, não é uma aula. Então, se vocês quiserem, a qualquer momento, cara, levanta a mão. Não concordei com isso que tu falou, tá falando bobagem, não tem problema, vamos conversar. Não tem galho nenhum, não precisa ficar preso e não precisa esperar lá no fim. Eu não botei no final um slide escrito dúvidas. Então, vocês podem ir falando no decorrer, não tem problema. Então, aqui, a nossa agenda é uma apresentação deste que vos fala, uma breve contextualização, esse tal de gerente de projetos, o que é esse cara, o que atualmente se anda usando por aí, e um bate-papo que, na verdade, a gente vai fazer um pouquinho mais. Eu trouxe umas brincadeiras ali para a gente botar um pouco na prática esse mundinho de gestão. Então, sobre o palestrante, esse gordo que está falando com vocês aí. Então, meu nome é Eduardo Reus Souza, aí fora o universo me conhece por Reus, é difícil alguém ter aula com o Eduardo, eu tenho aula com o Reus. Então, E essa foto que eu coloquei é uma foto muito especial para mim, porque é a última foto que eu tinha uma quantidade considerável de cabelo. Então, eu guardo ela e eu boto sempre nas minhas palestras, porque é a saudade que me bate de vez em quando. Então, eu atuo como professor, já vai fazer agora em julho 20 anos, que eu estou nessa área de docência. Desculpa. Hoje, eu sou líder de projetos, gerente de projetos, numa empresa que daqui a pouquinho apresento ela. Também, em alguns momentos da empresa, a gente deixa de ser chamado de líder de projeto, passa a ser chamado de Scrum Master. Então, eu sou líder de projetos para um setor e Scrum Master para outro. Além disso, eu atuo como analista de sistemas. Então, atualmente, não porque isso aqui está me consumindo tempo, mas muito da minha trajetória foi em cima da análise de sistemas. Sou um nerd assumido. Isso aí, para quem me conhece, sabe, referências é o que mais vai ter durante essa palestra. Viciado em videogame.
Voltei a jogar The Witcher por causa da série, então... Gremista até a morte. Então, isso são alguns itens que são importantes de deixar claro no início, para garantir aquela boa relação entre o pessoal. Espero. Então, assim, algumas empresas por onde eu já dei uma passada por aí para trabalhar um pouquinho. Eu até acabei de ver que cometi uma gafe que eu não botei o Alcides Maia. Essa apresentação aqui, eu faltou atualizar esse slide. Então, eu já trabalhei por algumas empresas aqui na área do ramo da tecnologia. Então, por exemplo, a GVDASA, que é uma das maiores empresas para IRP educacional. Então, para quem trabalha com sistemas para instituições de ensino, a GV é líder. Grupo API era soluções para escritórios de advocacia. Passei 19 anos da minha vida dando aula na faculdade de QI. Trabalhei na Brivia, que hoje é a maior empresa, a maior agência de publicidade do Brasil. E já está com algumas questões no exterior. A A-Storage, ninguém aqui no Rio Grande do Sul conhecia por A-Storage, a gente chamava ela de outra coisa. A gente representava uma... É que nem quando... Eu sempre digo, eu não trabalhei na Google, eu trabalhei para a Google. Então, a gente tinha que ir para cliente em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. A Google nos orientava, se apresentem como funcionários Google, porque, afinal, tudo que te falar e tudo que te fizer é em nome da Google. Então, beleza. É que nem quando vocês recebem uma ligação de uma operadora de telefone e os caras dizem, aqui é da operadora tal. Na verdade, não é. É uma outra empresa que está prestando serviço. Então, é a mesma ideia. Então, mas como diziam para a gente colocar o nome Google, eu tenho que me exibir, eu deixo o nome Google aqui também. E sim, eu conhecia o escritório. A gente ia lá no escritório da Google, tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo. A gente ficava, de vez em quando, vendo os tobogã lá, o pessoal brincando de balanço. Hoje, eu atuo como líder de projeto Scrum Master na Grupo A Educação. A Grupo A Educação, hoje, ela é a maior EdTech do Brasil. EdTech, para quem não conhece, é empresas que trabalham com tecnologia na área de educação. A gente, hoje, 54% dos alunos EAD do Brasil usam pelo menos uma solução da gente, o que isso equivale a mais ou menos 4 milhões de pessoas. Então, esse é o portfólio da empresa que eu estou atuando hoje como líder de projetos Scrum Master. Então, eu gosto de sempre colocar um pouquinho isso aqui, não é nem para se exibir, é só para o cara dar aquele... para aquilo que o Eduardo falar, se eu vou dar risada ou se eu vou entender que aquilo ali tem algum sentido. Pode ser os dois. Mas o que eu quero tentar dizer é que, sim, eu não estou falando algo que é só o que a gente vê na aula, sabe? Isso aí só está falando aquilo que te fala na aula e nós não aplica. Não, não. Tudo que eu vou trazer aqui são coisas que a gente aplica em mais de uma empresa. Então, assim, quando a gente fala agora de projeto, projeto é uma palavra meio vaga. Não sei, eu acho que se eu perguntar aqui para cada um de vocês o que é um projeto, a gente está em, sei lá, 20 pessoas, eu vou ter 20 respostas diferentes. Aí a gente vai e faz como qualquer bom nerd, vai para o Google pesquisar o que é um projeto. E aí a gente escuta isso. Você quis dizer... Não interessa se é restrição da ferramenta, dá um jeito e põe isso funcionando até amanhã. Essa é uma boa definição para o projeto de alguns. Isso aqui foi tirado de um site muito famoso chamado Deciclopedia, que é uma Wikipedia da zoeira. Tá? Então, para quem gosta da zoeira, um dia procura Deciclopedia, vocês vão ver que tem as coisas engraçadas lá. Mas isso aqui, infelizmente, é uma realidade. Né? Para quem, não sei se alguém aqui atua numa empresa que tenha um escritório de projetos. Sim, sim. E lá, talvez não nesse contexto, mas algumas vezes aquele papo de não importa se o pato é macho, o que eu quero é ovo, né? Então não importa, cara, tem que entregar esse negócio e tem que entregar amanhã, não importa se tu vai virar à noite, se não vai virar à noite, tem que estar entregue. Será que isso aí é projeto? Talvez, mas será que é bom? Você quis dizer, vocês vão ter o tempo que precisar, desde que seja até amanhã. Também é uma outra coisa bem comum de se ouvir, especialmente para quem é da área de desenvolvimento. O cara chega assim, eu quero um novo sistema operacional, eu quero um aplicativo que toque música, faça o cabelo e arrume a chapinha. Eu estou a fim de pagar até R$300 e preciso dele para daqui 2 dias. Então, isso também é uma coisa comum da gente ouvir por aí. Talvez não tão exagerado, mas para quem trabalha na área de TI sabe, e não só na área de TI, qualquer área, tipo, não sei, alguém trabalha aqui em RH? Alguém aqui que não é da área da informática? Que área? Desculpa.
Relações internacionais. Preciso conversar com o embaixador sei lá, me dá um país que seja fácil de achar um embaixador aí. Espanha? Então tá, eu quero um da Estônia. Eu preciso falar com ele daqui 2 dias. Vai. É complicado, né? Então é a mesma ideia. Às vezes chega aquelas demandas malucas que tu precisa para amanhã ou para hoje e corre. Agora sim, se te for olhar pelo jeito certinho, se te vai lá no dicionário, o que eu falo de dicionário? Dentro da gestão de projetos, um dos grandes dicionários é um tal de PMBOK. Então, o PMBOK, Project Management Business Body of Knowledge, meu inglês é terrível, como já deu para notar. Então, é o corpo de conhecimento de gerenciamento de projetos, é um grande centralizador de boas práticas. Ele diz o seguinte, olha, um projeto é um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou um resultado que seja exclusivo. É isso que, se tu for lá pegar o PMBOK e olhar a definição de projeto, ele vai dizer. Então, há um esforço, alguém vai ter que aplicar alguma coisa, mas não pode ser eterno. Ele tem, como por ser temporário, tem início, meio e fim. E o final de um projeto tem que entregar alguma coisa. E essa coisa pode ser um produto, um serviço, ou um dado, um número, um resultado, desde que seja exclusivo. O que é exclusivo? Aquela casa que eu construí é exclusiva. Mas eu construí 50 casas. Ok, mas para cada uma é uma casa individual, é exclusiva. Aquela pessoa que mora lá é só ela. Então pensem assim, por mais que tu execute um projeto 2 vezes, o mesmo projeto, o resultado final é único. Aí vem uma questão. Eu estou indo um pouquinho rápido, porque tem a parte da dinâmica que geralmente o pessoal adora, então eu tenho que ficar acelerando. Mas se eu estiver muito rápido, me avisem, por favor. Por que planejar? Por que será que eu tenho que planejar alguma coisa? Porque o projeto, estão dizendo ali que eu tenho que pensar no que eu vou fazer. Por um simples motivo. Se eu não planejar, pode acontecer algo assim. França gasta 15 bilhões de reais em trens que não cabem nas estações. Depois eu vou entregar para o João essa apresentação, que isso aqui é um link para uma notícia. Tá? Então, sim, aqui está em reais, porque o valor era em euros, mas eu fiz o trabalho de converter. Lá na França, os caras construíram os trens, ou compraram trens, que quando eles botaram nos trilhos, eles eram 15 centímetros mais largos que as estações. Então, na hora que o trem ia chegar, 15 centímetros, o trem não entra. Tiveram que gastar mais alguns bilhõezinhos, acho que foi 2 bilhões, para arrumar todas as 100 e poucas estações de trem. Porque lá não é que nem o Transurb, que passa em 10 estações. Cara, é praticamente o país inteiro. Então, naquele mundinho lá, eles tiveram que pegar estação por estação e alargar. E para quem é da engenharia, sabe que isso é bem tranquilo de fazer. É só dar uma de picareta lá e abrir, é tranquilo. Um outro motivo, mas na França, quem sabe a gente pega aqui para o Rio Grande do Norte. O governo gasta 72 milhões em um porto em Natal para a Copa. Mas uma ponte impede o uso. Como assim? Lá em Natal, o pessoal construiu um porto pensando em os transatlânticos, aqueles navios de cruzeiro que estão fazendo a costa brasileira. Vamos fazer um porto para esses caras poderem atracar aqui durante a Copa e beleza. O que eles não se deram conta é que mais ou menos 5 ou 10 quilômetros para frente, no rio, tinha uma ponte e os navios não passavam por baixo. Então eles construíram um porto para atracar transatlânticos ou navios grandes que não passavam porque uma ponte a 5 quilômetros para frente impedia. E ninguém viu. Uma outra, essa aqui eu acho legal, depois, isso aqui é um vídeo, tá? Se depois vocês quiserem. Leve uma Pepsi e ganhe uma Coca-Cola. Isso aqui aconteceu, até foi aqui. É um exemplo, não sei se alguém conhece esse papo. Já faz uns 4 anos, mais ou menos. A Pepsi lançou uma promoção, e a promoção era: compre uma Pepsi e ganhe outra. Uau!
Só que eles não comunicaram direito o pessoal da logística. E os caras... Eu sei porque uma das pessoas que cuidava da logística era um colega meu do mestrado. E ele contava a história. Eu descobri dessa promoção vendo pela TV. Ele estava em casa e viu na propaganda da TV: amanhã, compre uma Pepsi e leve outra. E ele que cuidava mandar para os estoques, não sabia. Opa! Moral da história. Chegou nos mercados, os caras começaram a pegar a Pepsi e na hora de ganhar outra já não tinha mais outra para dar. Os mercados, para não perder o cliente, começaram a se dar Coca-Cola. E depois os mercados cobraram da Pepsi as Coca-Colas que eles entregaram. A Coca-Cola agradeceu imensamente a falta de planejamento. Então, são alguns pequenos exemplos de por que a gente tem que planejar. Não sei se vocês concordam que não deve ser barato o tamanho de um problema desses aqui. Então, isso são coisas que às vezes pode se evitar com um mero planejamento. Alguns aqui, um mero estudo. Por exemplo, aqui, eu acho que não, dentro desses 72 milhões, eu não sei quanto eles gastariam para descobrir que tinha uma ponte dali 5 quilômetros no mesmo rio. Era só seguir. Esse daqui também é uma questão de comunicação. E esse daqui, bom, eu trouxe só para mostrar que não é só brasileiro que faz essa. É só lembrar dos trens aqui do Transurb. A gente tem trens com ar-condicionado, coisas mais lindas, pena que eles praticamente não vão para a rua, né? Ainda falando sobre projetos. Trabalhar para projetos é uma coisa muito nova. Alguns já devem ter ouvido falar disso. Eu não sei quem é que é da faculdade aqui. Alguém aqui já fez uma disciplina de gestão de projetos na faculdade? Aí o cara começa a ver aquele professor falando sobre EAP, falando sobre plano de gerenciamento de riscos, não sei o quê. Isso aí é coisa muito nova, isso aí ninguém usa, isso aí é coisa que, isso é coisa muito recente para ser usado. Não. Talvez as técnicas conhecidas hoje como gerenciamento de projetos sejam um pouquinho mais atuais. Mas vocês realmente querem acreditar que as pirâmides, por exemplo, foram feitas sem nenhum tipo de planejamento? Tu acha que os aliens não pensaram nisso na hora de botar as pirâmides lá? Segundo alguns, é isso, né? Para quem vai no History lá, vai ter um monte de teorias de como é que os caras construíram as pirâmides. Mas, enfim, a questão é, existe planejamento e existe há muito tempo. Até a gente vai ver que uma das áreas que mais evoluiu em termos de gerenciamento de projetos é a engenharia civil. Não sei se alguém aqui é da civil. Engenharia, não? Tá. Daí o pessoal às vezes até comenta quando a gente está fazendo software, por que vocês erram tanto as estimativas enquanto os caras da engenharia civil acertam tanto? Os caras dizem, eu vou construir essa casa em 3 meses e 2 dias. E lá entre 3 meses e 3 meses e 10 dias a casa está pronta, sabe? Os caras erram por pouco, esquecendo qualquer questão de política, que daí são obras da Copa, esquece isso. Estamos falando de uma empresa de engenharia direitinho, com contrato firmado, com aquele mundinho normal. Por que os caras erram tão pouco e os caras da informática não conseguem acertar uma tela? Aí a gente responde, vai ver porque informática tem 60 anos e engenharia civil tem 5.000? Então os caras já têm 5.000 anos que estão estudando esse negócio, que já sabem o quanto que vai de cada coisa, a velocidade com que um cimento seca, enfim, os caras têm já uma estrutura maior, uma bagagem, um conhecimento adquirido muito maior, enquanto que a gente, por exemplo, da informática, os primeiros computadores digitais para valer mesmo, a gente está falando de 50 anos atrás, 60, o que é nada. Ainda, na década de 40 e 50, os esforços militares intensificaram a utilização do gerenciamento de projetos e as técnicas efetivas de gestão de projetos são instituídas. Não sei se vocês lembram o que tinha entre 40 e 50. O que estava rolando por aí? Estava rolando um rebuliço aí, né? Um pipoqueiro aí chamado Segunda Guerra Mundial, que foi até lá 45,
E depois teve aquele momento agradável do pós-guerra, né? Aquela coisa tipo, eu vou te arrebentar, não, vai tu, cruza essa linha para ver se tá bom. Então, tipo, teve um momento assim que o pessoal estava tendo que se planejar. E eu trago aqui 2 pequenos exemplos de gerenciamento de projetos que foram alguns dos primeiros onde as técnicas foram instituídas. Não sei se vocês conhecem essas 2 crianças aqui. Essa aqui, o nome dela é Little Boy, é garotinho. E essa aqui é chamada de Fat Man, homem gordo. A garotinho e a homem gordo. Como assim? Eu não conheço. Conhece. Essa aqui também tinha um nome que é a bomba de Hiroshima e essa aqui é a bomba de Nagasaki. Esses são 2 produtos dos primeiros esforços em gerenciamento de projetos, onde aqui foi através do tal do Projeto Manhattan, que os caras falaram. Aí, se um dia vocês pesquisarem sobre o Projeto Manhattan, vocês vão ver o quão planejado foi. Porque, tinha que ser muito bem planejado. 2, tinha que ser praticamente escondido. E 3, se der algum problema, pode dar problema. Se é que vocês me entendem. Eu estou fabricando uma bomba. É bom não ter bug nessa hora, né? Então, foram 4 bombas produzidas. 3 bombas produzidas. Uma que foi disparada no deserto do Novo México para teste, a de Hiroshima e a de Nagasaki. A outra só ficou pronta dali 6 meses. Mas, enfim, isso aí não veio ao caso. A questão é, existia toda uma estratégia, uma técnica para se poder produzir, que não adiantava de nada. Eu também produzia a arma depois que a guerra terminou. Para os caras não serve. Do mesmo jeito para a gente, não adianta de nada eu fazer um portal para fazer a identificação de hotéis para a Copa de 2014. Hoje. Não adianta mais de nada. Tem os timing das coisas. Né? Aqui é um itemzinho que eu trago para refletir. Como é que vocês poderiam medir um projeto? Deixa eu voltar aqui para não... Como é que eu meço um projeto? Temos que executar um projeto. Eu tenho 2 projetos para executar. Eu tenho um projeto da colega que é da Relações Internacionais, que eu esqueci o nome, que eu não perguntei. Aline. E tenho o colega Paulo. O Paulo tem um projeto, a Aline tem um projeto. Mais ou menos o valor igual, em termos de grana, mais ou menos o tempo para fazer mais ou menos parecido. Só que eu tenho grana só para um. Eu sou um sponsor, eu tenho uma grana lá para investir, e eu só tenho para um. E aí? Para qual deles eu vou dar dinheiro? Bota os 2 a sair no soco e vamos ver quem é que... Não ia ser legal. Tem que analisar para o que vai ser mais eficiente, o que vai mais valer a pena. Votação? Que levante a mão aqueles que... Imagina, Big Brother, não. Oi? O que vai mais valer a pena em relação ao longo prazo? O Paulo falou uma coisa também, eu não peguei, desculpa. Não, o dinheiro é meu. É eu que vou botar o dinheiro. Tá, mas exatamente, eu tenho que escolher. Qual dos 2? Eu só tenho uns documentos lá me dizendo qual é o que ele quer, o que ela quer fazer e o que ele quer fazer. A jogada é, a gente tem que medir um projeto, medir no sentido de qual é melhor, qual é pior, muito mais pelo impacto que ele causa do que pelo custo ou tempo. Não que custo ou tempo não seja importante. O Paulo tem um projeto que custa 100 mil e a Aline tem um projeto que custa 2 milhões. E eu tenho 300 mil para investir. Bom, desculpa, Aline, foi mal. Agora, não, às vezes acontece, a gente tem projetos... Cara, eu tenho 4 milhões aqui para investir em projetos. E eu tenho aqui 8 projetos de 500 mil. Beleza, consigo investir em todos. Não, eu tenho 10 projetos de 500 mil. Opa, eu vou ter que escolher 8 dos 10. Eu vou pegar esses 10 e vou ter que ver. Beleza, qual é o impacto que esse cara me traz? Qual é o ganho que eu vou ter com ele? Qual é ou é como uma palavra que está em voga, que está na moda, qual é o valor que ele me traz? E aí, com base nisso, eu escolho e eu decido, é esse aqui que eu vou investir. Faz sentido o que eu estou falando ou eu estou viajando total aqui? Tu tem que escolher, tu tem dinheiro para fazer uma viagem.
Tu pode ir para um lugar que tu já conhece, ou tu pode ir para um lugar que tu não conhece. Só isso, eu te digo só isso. Tu consegue escolher? Agora, e se o lugar que tu não conhece fosse a Disney? Ô, louco. Alguém quer conhecer a Disney além de mim? É legal o lugar, juro. A questão é, às vezes o cara pensa, não, óbvio que eu vou para um lugar que eu não conheço. Os que eu já conheço, pombas. Tá, mas quando vê é um lugar que tu adora. Tipo, eu sou viciado em Gramado. Eu vou todo mês para aquela porcaria daquela cidade lá gastar um pouco, comer chocolate. Em compensação, eu odeio a praia. Eu não sou de praia. Agora, dependendo, eu acho, alguém aqui pode ter achado que eu estou falando uma loucura. Como assim não gosta de praia? Tu tá louco? Fazer o quê, né? Gosto é gosto, não se discute. Assim como dizia a velha com minha ranha. Enfim, então o que eu quero dizer aqui é, tem que ver de repente, a gente já conhece o lugar, mas foi onde a gente casou, foi a nossa lua de mel, não sei o quê. Poxa, tem um valor sentimental eu ir lá ou ir para esse lugar aqui que eu não conheço? Poxa, vamos lá, pô, tem toda aquela parte do review. Ou não, tá louco, daquela lua de mel, aquele calor do inferno, a gente não conseguiu fazer nada, vamos pro raio que eu parta, mas não vamos para lá de novo. Vai muito de cada indivíduo. A importância do projeto está ligada ao ambiente em que ele está inserido. Hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia na educação. Então, a gente investe muito em projetos ligados na tecnologia. A gente lá, volta e meia, está adquirindo empresas que têm um produto, a gente adquirindo uma startup, que tem um produto que a gente vê, isso pode ser útil para mim daqui a um ano. A gente adquire a empresa agora que ela está num preço menorzinho, e daqui a um ano, quando eu precisar, eu não preciso sair do zero. Sim, tem empresas que fazem isso. Eu não vou desenvolver um produto XYZ, eu vou comprar uma empresa que tenha isso, é mais barato. Às vezes pode ser mais barato. Agora aqui, não sei, uma questão para refletir. Olha só, um produto entregue com a qualidade desejada não significa necessariamente que o projeto foi de sucesso. Como assim? Pensem assim. Deixa eu ver se está aqui o exemplo. Não. Já ouviram falar do Canal do Panamá? Para quem não ouviu, antigamente, ali naquela região, América do Norte, América Central, naquela regiãozinha ali, se o cara estava num ponto e tinha que fazer uma entrega por barco no outro ponto, o cara tinha que praticamente dar a volta no continente e voltar. Ok, isso aí era assim que fazia, era assim que tinha que fazer, não tem muito o que escapar. Porém, contudo, entretanto, todavia, tinha um pedacinho de terra lá, de mais ou menos 80 quilômetros, que ligava os dois oceanos. Pô, vamos fazer um canal aqui, que daí, em vez dos caras terem que fazer essa volta aqui, faz isso aqui. Economizava em mais ou menos 35 dias um projeto de uma entrega. Tem valor isso daí? Vou gastar X milhões, mas agora os teus navios, em vez de levarem 50 dias, levam 5. Poxa, vale. E o Canal do Panamá hoje está lá e bombando. Faz realmente isso. Para quem procurar no YouTube fotos, vídeos do Canal do Panamá, é absurdo o que aquele cara faz. Porém, para quem for um dia ver isso aí sobre o Canal do Panamá, olha a história dele. Aí vocês vão ver que morreram mais de 5 mil pessoas para fazer, que teve problemas, eu acho que não me lembro se foi malária. Teve toda uma questão que começou com um francês, aquele cara, a França ficou alguns anos fazendo, desistiu no meio porque estava morrendo muita gente, aí um americano assumiu, aí os caras morrendo de malária, aí os caras descobrem uma vacina, aí conseguem terminar. Moral da história, o projeto levou 20 anos a mais do que devia para ficar pronto, morreram 5 mil pessoas, mas o canal está lá. O produto está bom, o produto está entregue e o produto funciona, o produto é de qualidade. Mas o projeto que fez esse produto foi um desastre. Então, produtos de sucesso não é a mesma coisa que projetos de sucesso.
Isso é se vocês querem sair daqui com alguma coisa, isso aí é uma coisa importante, tá? Não quer dizer que o projeto foi um sucesso, tá aí o produto. Ou temos um produto que é revolucionário, não sei o quê. Tá, e quantos tu matou para fazer isso? Então esse é um item importante, tá? Projeto de sucesso e produto de sucesso são coisas diferentes. Perguntinha boba. Será que eu consigo terminar um projeto sem iniciar? Pergunta estúpida, né? Será que eu consigo gerenciar um projeto se eu não planejo? Eu mostrei uns links agora há pouco que dizia que não. E será que eu consigo concluir um projeto sem executar o projeto? Ou será que um projeto consegue andar sem ter um monitoramento, sem ter um controle e eu vendo como é que está indo? Ou um projeto tem sucesso se ele não termina? Provavelmente aqui a resposta é não para tudo, né? E por que eu estou falando essa monte de bobagem? Porque em todo e qualquer projeto, não importa se tu está falando de metodologia ágil, se tu está falando do modelo tradicional, se tu está falando da teoria das restrições, não importa. Qualquer projeto que te for pensar em trabalhar, ele tem grandes 5 grupos de processos. Que o que vai de cada metodologia é que processos são esses. Mas a gente tem processos para iniciação, processos para dar o start, aquele kickoff, aquela largada, processos de planejamento, processos de execução, processos de monitoramento e processos de encerramento. Aí, se a gente vai para um PMI, a gente está falando de termo de abertura, a gente está falando de plano de projeto, a gente está falando de execução de cronograma, a gente está falando de aplicar o PDCA e ficar monitorando a qualidade, e a gente está falando de um termo de encerramento. Se eu estou falando de Agile, a gente está falando aqui do kickoff, a gente está falando aqui das planning meeting, aqui a gente está falando das daily, aqui a gente está falando da retrospective, aqui a gente está falando de review, até um encerramento que geralmente é um chopp, né? Então, eu estou falando isso que eu já vi que quando eu falei de Agile, eu teve uns que ficaram. Sim, é legal, trabalhar com Agile é bom. E PMI é bom também, é só ter que cuidar um pouquinho dos dois lados, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, tá? Então, ainda, será que eu consigo ter um projeto sem pessoas? Tipo, sem ter ninguém envolvido, será que rola projeto? Sem conversar com a equipe? Eu tenho um time aqui de desenvolvimento, eu tenho um time aqui de implantação, eu tenho um time de consultoria, eu tenho um time de orientandos de trabalhos de conclusão. Se eu não conversar com esse povo, será que vai dar certo? Eu não ter recurso, eu não ter dinheiro para fazer um projeto, será que dá? Se eu não tiver prazo para término, cara, faz. Para quando? Não sei, faz. Até dá certo isso aí. Será que rola? Dá sim, dá. Sem atividades bem definidas, a gente tem que fazer isso, depois tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo. Sem prever imprevistos, olha que... prever imprevistos. Será que eu consigo fazer um projeto pensando que tudo vai acontecer 100% certinho, sem problema nenhum? Casa da Barbie, assim, tipo... Sem um acordo à qualidade do produto? Cara, tu me entrega um sistema assim, assado. Aí tu vai lá e entrega um troço em DOS. Mas como assim? Eu não pedi DOS. Tu não me disse que a gente não acordou como é que tu queria, qual é a qualidade. E o que tu espera? Se tu não faz isso, é muito comum para quem é da área da TI, tu entregar, não foi isso que eu pedi. Não é isso que eu queria. Não era dessa cor. Por que um gato? Eu pedi um cachorro. Não, tu pediu um animal de estimação. Dá na mesma. Sem integrar as áreas envolvidas, aí esse aqui está fazendo parede, aquele ali está fazendo telhado. E eles não se conversam. Agora tem que botar o telhado na parede. Bum! Sem adquirir materiais, serviços, componentes, te vira com o que tu tem.
Ah, mas como assim te vira com o que tu tem? Mas eu preciso de areia. Te vira. Vai pra praia, pega a areia da praia. E aí a gente sabe o tempo atrás o que aconteceu com um cara que fez com areia de praia, né? Então, cuidado. Por que eu estou falando disso? Porque também, em projetos, existem áreas de conhecimento. Que são grandes áreas que também não importa se a gente está falando de método ágil, se a gente está falando de modelo PMista, não importa. Todos os projetos existem escopo, aquilo que eu preciso fazer, suprimentos, alguns vão chamar de aquisições, mas enfim, aquilo que eu preciso para a coisa andar, equipamentos, tempo, gestão de RH. Eu diria o seguinte, para gerente de projetos, o mais importante é o cara ser bom aqui, ó. Porque não tem nada pior do que tu tentar trabalhar com uma equipe onde o pessoal te odeia. Tu não é bom em RH, tu não é bom, não só na parte... que RH não é só contratar a cabecinha para trabalhar para ti. É o recurso humano, a contratação propriamente dita, mas também a gestão desse recurso humano. Controle de qualidade, controle de comunicação para evitar que tu construa um porto a 10 quilômetros de uma ponte que não passa barco. Processos de integração para que o A converse com o B. Quem nunca que fez trabalho assim na faculdade, na escola, do tipo, cada um faz a sua parte e depois a gente junta? Fica, ó, uma beleza, né? Então, quem nunca, né? Custo, gestão de custo, quanto é que vai custar isso aqui? Por exemplo, essa palestra que eu estou chegando aqui para o João, desde que ele me convidou, eu disse, eu preciso de um determinado produto que tu adquire. Se tu não conseguir esse determinado produto, ferrou. E eu fiquei enchendo o saco desse homem, até eu recebi um WhatsApp, tá comprado, ô desgraça, tá aqui, não me enche mais o saco. Então, sim, a gente tem que... Mas eu falei desde o início porque, ó, tem um custinho envolvido aí. Eu sei que R$ 2.500 é fácil de conseguir, mas, né, a gente precisa de... gestão de risco. Eu conhecer risco é importante. Eu diria o seguinte, bons gerentes de projetos são aqueles caras que sabem manejar bem recursos humanos, riscos, e o resto arranja gente boa que te ajude. Mas se tu for bom em gerir pessoas e bom em gerir riscos, o projeto contigo vai dar bom. O problema é quando tu não consegue gerir pessoas, tu entra numa reunião onde dois malucos começam a brigar, e não de soco, brigar de eu quero A, eu quero B, eu quero A, eu quero B, e fica nisso. Tu, como gerente de projetos, muitas vezes tem que chegar, eu que vou decidir então, vamos fazer o B, vamos fazer o A, vamos fazer o C, e garantir que o cara que perdeu não fique dodói, né? Então isso aí são coisas que a gente, por isso que eu digo, tem que ser bom aqui. E tu tem que saber prever imprevistos. Se tu não souber prever bem riscos, ou não ter uma equipe boa que te ajude nisso, tu corre sim um sério risco de cancelar o projeto. Para quem é da área de TI, existe... Eu não sei quem é da TI aqui mesmo. Tá. Quem é da área de TI, existe uma coisa chamada crise do software. Vocês já ouviram falar? Crise do software... ela é um estudo que diz que mais ou menos 50% dos projetos de TI que começam, sumariamente não terminam. 50% do que começa, não termina. E dos que terminam, 50% não são aquilo que o cara pediu. O projeto até termina, mas não é o que o cara pediu. Que diabo! Isso é a crise do software. Então, se tu não souber gerenciar bem as expectativas de toda a parafernália, tu corre o risco de cair na crise do software. E isso é um problema para a gente. Aí vem o papel do gerentão. O gerente do projeto. Aquele cara que geralmente almoça sozinho. Ou não.
Antigamente diziam isso, né? O gerente do projeto é aquele maluco que fica de terno e gravata no cantinho olhando feio para todo mundo. Cara, o tempo disso já passou. Hoje o meu gerente vai se bobear até de bermuda lá. E uma das pessoas de Agile que eu mais respeito, o cara é um gerente de projetos a nível Agile, e ele, quando vai dar capacitação nas empresas, a primeira vez que eu vi esse cara, ele estava fantasiado de Super Mario. E o cara é um monstro. Então, assim, vou tentar desmistificar um pouquinho. Eu sou gerente de projeto gordo, feio e mal vestido. Bueno, quem é esse tal de GP? Quem é esse tal de gerente de projetos? Esse é o cara que é responsável pelo projeto. Ele é o guia da equipe. O guia no sentido de, gente, vamos mandar todo mundo para lá. Tanto que eu não gosto muito da ideia do gerente, eu prefiro o termo líder. É o líder do projeto, aquele cara que, vamos para cá, gurizada. Já viram aquele meme, a diferença de chefe para líder, né? Que daí é o chefe tá dando de rei, mandando os caras empurrar, e o líder está ajudando a empurrar, sabe? Então, pensem que um guia dessa equipe, é o mestre Yoda do povo lá. Ele é agregador. Um GP, ele tem que ser uma pessoa agregadora. Ele tem que fazer o pessoal correr por ele. Tem que ser estrategista. Eu sempre digo, eu gosto de fazer a brincadeira de, quando tu está executando o projeto, tu está jogando dama. Quando tu está planejando um projeto, tu está jogando xadrez. Então, eu vou pegar isso daqui, vou tirar de lá, eu vou trabalhar isso daqui, eu não vou fazer esse aqui, eu vou fazer aquele lá primeiro. Tu está jogando xadrez. E depois, só executa. Só fica acompanhando, daí Não que o cara não pense para jogar dama, mas eu acho que xadrez é um pouquinho mais complexo. Eu falo isso porque eu sou terrível em xadrez. Expert na gestão de conflitos. Lembra que eu falei que o GP tem que ser bom em RH? Muito por causa disso aqui, ó. Conflitos existem. Pode ter certeza que se eu largar um assunto aqui, dependendo do assunto, isso aqui vira uma guerra. Eu só não vou falar nada, não dar nenhum exemplo de assunto atualmente, porque se eu fosse falar seria de Big Brother, e aí eu não vou me rebaixar isso. Mas o assunto da semana era falar de Big Brother, né? Então, né? A gente podia falar dos jogos do Grêmio, eu acho que é mais legal. Portador de boas e más notícias. A gente, como gerente do projeto, a gente tem que saber que, por mim, eu gostaria muito de passar minha vida dando boas notícias. Conseguimos entregar dentro do prazo, conseguimos economizar, conseguimos não trabalhar nenhuma hora extra, seria lindo. Mas, às vezes, sim, a gente tem que dar uma notícia. O cara que é o gerente do projeto tem que chegar autorizado. Desculpa, mas a gente está com o nosso escopo estourando aqui, a gente vai precisar fazer um esforço no final de semana para poder entregar isso aqui na segunda-feira para o cliente. Ninguém gosta de fazer esse tipo de coisa, eu sei. Mas aí o que eu faço? Geralmente, quando eu vou, pelo menos eu levo pizza para a gurizada, sabe? Então, a gente... Sério, eu adorei quando a Barão funcionava meio-dia. Aí a gente ia lá no Tecnopuc, nas empresas trabalhando no sábado, a gente comprava alguma... Claro que não era com o meu dinheiro, eu chegava para o dono da empresa, pode largar aqui. A gente comprava umas 4, 5 pizzas, deixava com a gurizada lá e passava o dia. Eu era um garçom. No sábado, lá, já que o cara está indo lá trabalhar, deixa eu pelo menos fazer o cara se sentir menos mal, né? Ontem, lá na empresa onde eu estou, eu comprei cuca. Porque eu venho de São Leopoldo e em Portão tem a Casa das Cucas, que é um lugar absurdamente bom. Então, ontem a gente levou para a empresa cuca, queijo e salame. Pergunta como é que foi o clima da empresa durante o dia. Né? Foi engordante. Então, esse tipo de coisa, às vezes o cara tem que pensar, poxa, custa muito fazer um negócio desse? Agora, indo para as metodologias, indo para o que tem por aí de métodos de desenvolvimento. Eu juro que está acabando isso aqui, vamos para a parte prática já. Então, assim, eu não tenho como não falar do PMI, o Instituto de Gerenciamento de Projetos, o maior instituto de compartilhamento de informações que existe no mundo hoje. Tem sede em praticamente tudo quanto é lugar. No Brasil, o PMI tem vários capítulos, onde o capítulo do Rio Grande do Sul fica aqui na PUC, no Tecnopuc.
Para quem é sócio dele, geralmente todo mês eles fazem um almoço reunindo todos os sócios lá no Panorama da PUC. Bom pra cacete, o cara engorda que é um demônio. E é legal isso, porque daí tu tá numa mesa de reunião conversando assuntos aleatórios. A última vez que eu fui lá, eu estava sentado com o gerente de projetos da Gerdau, um outro gerente de projetos da Stefanini. Empresas absurdamente gigantes, e tu vai fazendo network. Isso é bom. Mas o PMI, hoje ele é muito famoso ainda para quem vai trabalhar com gestão de projetos. Na TI, esse cara é importante, mas o pessoal já começou a olhar para ele com outros olhos. De novo, ainda é muito importante, tu tem uma certificação do PMI lá, tu tem uma PMP lá, uma PMP, tu tem uma chancela mostrando, cara, eu sei o que eu estou falando. Mas hoje, principalmente em startups, o pessoal já estão olhando, não, eu não preciso de tudo isso. Eu não preciso de um canhão para matar formiga, algo assim. Então, esse cara, muitas vezes o pessoal chama de métodos mais pesados. É uma forma que o pessoal costuma falar. Os métodos mais pesados, mais voltados para documentação, mais voltado para um modelo mais rígido. Tem problema ser um processo rígido? Não. Porém, algumas vezes pode não ser a melhor abordagem. É isso que a gente tem que pensar. Existem equipes que, às vezes, tu tem que trabalhar num formato mais rígido, e, às vezes, tem equipes que tem que trabalhar num projeto num formato mais ágil. Então, existe um grande carinha que está explodindo cada vez mais, que são as metodologias ágeis. Onde aqui os principais representantes é o Scrum e o XP. Para curiosidade totalmente inútil, mas Scrum vem do rugby, tá? Então, para quem gosta de rugby, aquela jogada que é o Scrum, que são os dois times que parecem que estão engalfinhados lá, pois aquele lá é o nome, é aquilo lá que deu origem ao nome da metodologia, que é todos em busca de um mesmo objetivo. Mas, enfim, esses métodos aqui é uma forma diferente de tu pensar em projetos. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que distorce o método ágil. Os caras pegam lá o primeiro item do manifesto, software funcionando mais que documentação abrangente, e os caras pegam isso e se abraçam dizendo que método ágil não tem documentação. Nunca, esquece, tá louco. Olha o que está sendo dito, cara, software funcionando é mais importante que uma vasta documentação. Não está escrito sem documentação, está escrito um pouco mais enxuto, sabe? Eu não preciso ter aquele amansaburro, aquele documento com 200 páginas que ninguém vai ler. Mas alguma coisa tem que ter documentado, senão eu estou ferrado. Então, método ágil também, muita gente confunde com velocidade. O ágil, do metodologia ágil, não tem absolutamente nada a ver com velocidade. Diga-se de passagem, é mais comum projetos ágeis serem mais demorados de serem executados do que projetos tradicionais. O ágil não está em relação à velocidade, está em relação à adaptação. O quão resiliente tu é em relação à adaptação à mudança. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Quem é mais rápido? O Usain Bolt ou o Diego Hipólito? Diego Hipólito, aquele ginasta brasileiro, e o Usain Bolt, aquele corredor absurdo que agora está jogando bola. Quem é mais rápido? Se eu boto para correr, quem é mais rápido? O Bolt. Agora, quem é mais ágil? O Bolt corre que é um demônio. Agora, o Hipólito corre, pula da pirueta, duplo twist carpado de canguru perneta, enfim, faz um diabo daquele negócio. Então, ele é mais focado. Cara, o meu negócio é correr e eu faço isso muito bem. O outro, eu faço um pouco, eu não corro tão bem, mas eu tenho outras expertises, eu consigo fazer mais coisas. Um método ágil, a ideia é,
eu me adapto melhor à mudança. Quando vem alguma coisa que muda o meu escopo do projeto, o time tem uma tendência mais natural a se adaptar melhor a isso e responder melhor e mais rápido à mudança. Já num modelo tradicional, quando tem que fazer uma mudança, tem que fazer uma solicitação de mudança, que tem que ser aprovada por não sei quantos, mas não sei o que, assinado por não sei o que, para gerar um plano que vai gerar a mudança. Então, é mais nesse sentido. Eu trago a teoria das restrições, que esse é um cara que aqui no Brasil ele não é tão explorado assim, principalmente nas nossas áreas. A TOC ele é mais explorada no pessoal da engenharia de produção, porque ela foi basicamente desenvolvida por um judeu, o Goldratt, e é uma coisa muito interessante. Vale a pena dar uma lida. O livro dele, o que introduz a TOC no mundo, é a Meta. É muito legal a forma como esse cara fez para conseguir fazer com que o livro dele venda. Pergunta, quem aqui gosta de comprar livros? E livros científicos, sabe? Aqueles livros de fórmulas e equações e não sei o quê. E romances. Romances, entendo, tipo, O Senhor dos Anéis é um romance, só para avisar. A maioria, o resto do povo que não gosta... eu gosto de livro, mas não gosto de livro científico. Pois bem, se tu não gosta de livro científico, tu gosta de romance. Pois bem, o que o Goldratt fez? O primeiro livro dele, introduzindo a TOC, ele fez num romance. É um livro científico, mas ele botou um romance para fazer o pessoal ler o livro. A ideia foi genial. Ele criou personagens, ele fez um romance, e naquele romance ele começou a aplicar teoria científica lá dentro. Aí o pessoal gostou, entendeu a jogada, dali para frente os livros dele são técnicos. Mas daí ele já fisgou, né? Os caras já pegaram e... eu sei do que tu está falando. É muito interessante a teoria das restrições. Então, ele trabalha muito a ideia de gargalos. Então, eu tenho num processo produtivo aqui, eu tenho um gargalo. Gargalo é um limitador. Por exemplo, a gente vai fazer daqui a pouco uma dinâmica que a gente pode identificar gargalos. Se eu tenho aqui uma máquina A, está acabando a pilha. Eu tenho uma máquina A, e essa máquina A produz alguma coisa para a máquina B. E a máquina B produz uma coisa para a máquina C. Ok? A, B, C. O A produz 10 por hora. 10 alguma coisa por hora. A B produz 7 por hora. E a C pode produzir 25 por hora. Qual vai ser a velocidade que eu vou conseguir produzir as coisas? Eu tenho um cara que ele entrega 10 por hora, o do meio lá entrega 7 por hora, e o terceiro entrega 25 por hora. Quanto eu vou entregar por hora nessa minha cadeia produtiva? 7. Porque eu tenho como fazer os mais rápidos desacelerarem. Mas será que eu tenho como fazer aquela máquina que faz 7 por hora aumentar a velocidade dela? É o limitador, aquilo é meu gargalo. Então, gargalo não pode ter folga. Aquilo lá tem que estar o tempo inteiro trabalhando. Uma pessoa, uma máquina, um setor, um departamento, aquele lá não pode ficar ocioso. Porque se ele ficar ocioso, o projeto inteiro está ocioso. O resto, que não é gargalo, até o cara pode ver, de repente, ter alguma ociosidade. Gargalo, não. É um exemplo. A TOC é muito, mas muito, muito, muito maior que isso. Mas aqui é só para dar uma ideia, tá? É muito interessante. Recomendo fortemente que vocês estudem a TOC. Ela vai entrar por aí as ganha. Theory of Constraints. Goldratt. Depois eu posso botar aqui, Goldratt. Mas se tu botar a Meta, Teoria das Restrições, tu vai cair no... Tem até um filme da Meta, que também é um romance. E um outro que eu gosto bastante é o Project Model Canvas. O Project Model Canvas ele é de um autor chamado José Finocchio. Eu ia falar Finotti. Finotti é um colega meu de trabalho. Finotti. Então, o José Finocchio Júnior, o que ele fez? Ele é PMP, ele é um cara desse mundo aqui, que trabalha nesse mundo aqui, e, para quem é da administração, você já deve ter ouvido falar de Canvas. Para quem já fez administração, lá os quadrinhos do Canvas, lá, aquela coisa neurolinguística, aquela coisa toda.
Pois bem, ele pegou a ideia do Canvas, a neurolinguística lá toda do Canvas, e adaptou para projetos. E casou legal. Eu, particularmente, queria ter a oportunidade de conduzir mais projetos em Canvas. Eu só consegui produzir em uma instituição que eu trabalhei. Nas outras, geralmente, estou trabalhando aqui em Agile. Trabalhei muito aqui também no PMI. Esse aqui, eu só no mestrado lá, eu trabalhei com esse cara. Agora, aqui, eu trabalhei em um projeto só, porque esse é novo, tá? O que o cara fez? Ele pegou a ideia disso aqui e tentou agilizar num modelo de neurolinguística. É bem interessante, é bem parecido com o Canvas, a ideia dos quadros lá, só que em vez de ser fatores não sei o quê, meios de produção, escopo, riscos, saúde, custos, cronograma. O cara fez uma forma mais clean a gestão de um projeto. Em vez de ser um documento de 200 páginas, é uma folha A1 com um monte de post-it. E funciona. Juro que estou acabando. Quanto tempo eu tenho, João? Já deu uma hora? Tá. O que realmente importa para se trabalhar por projetos? Repara, não é trabalhar com projetos, trabalhar por projetos. Eu ser projetizado. É dentro da minha empresa eu trabalhar cada coisinha como se fosse um projeto. Comprometimento real da instituição. Não adianta de nada tu chegar e dizer assim, vamos trabalhar com uma forma projetizada, vamos trabalhar pensando em escopo, RH, aquisições bem planejadas, vamos fazer uma coisa bonitona, se a instituição para a qual tu trabalha realmente não acredita nisso. Aí é aquela coisa, tu faz o que tu quiser desde que tu não passe desse limite aqui. Então, se a instituição para a qual tu está atuando, se ela realmente não acredita que aquela coisa, que trabalhar por projetos funcione, não vai funcionar. Conhecimento da equipe. O time tem que estar muito bem envolvido na história. Para quem é do Agile sabe, o time é mais importante que o GP. É aquela coisa, é união. O time tem que estar muito bom, ele tem que ter conhecimento sobre aquilo que está sendo feito. Objetivos SMART. Específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas e em tempo. Ou seja, aquilo que a gente tem que fazer, eles têm que estar muito bem específicos, eles têm que estar de um jeito que eu consiga ler e ver o que o cara está querendo. Fazer um site. Só isso. Quanto é que tu me cobra para fazer um site? Se eu disser só isso para ti, 1 milhão. Site do quê? Para quem? O que tem nesse negócio? Mensurável, eu tenho que poder medir. Eu tenho que saber se está atrasado, se não está. Eu tenho que saber se estourou o orçamento, se não estourou. Eu tenho que poder medir. Ele tem que ser atingível. Não adianta, se eu começar um projeto que eu sei que não tem como fazer, ele tem que ser realista. Construir um foguete para a Lua em canudinho de papel. E ele tem que ser em tempo. Construir um site para gerenciamento de hotéis para a Copa do Mundo de 2022. Dá para entender o que é? Eu consigo medir? Ele pode ser atingido? Ele é realista? Beleza. E aí eu vejo que eu termino ele em 2023. Ei, a Copa é 2022. No dia que começou a Copa, esse projeto foi para o saco. Tem que cuidar disso. Não esquecer dos riscos, pelo amor de Deus, não esqueça dos riscos. É uma das coisas mais importantes. Lembrando que um risco não é necessariamente algo ruim. Risco é alguma coisa que é não esperada, que é não planejada. Não planejada não, é inesperado. É alguma coisa inesperada que, se acontecer, vai impactar em algum objetivo. Só isso. Então pode ter riscos bons. Pode ter um risco do projeto A terminar antes e aquele povo vir para o meu projeto e eu conseguir acelerar. Isso seria um risco bom.
Pode acontecer de eu ter uma semana de chuva muito pesada e o pessoal não conseguiu tocar a obra e atrasar. Riscos são isso. Gerir pessoas. Lembra que eu falei agora há pouco? Um bom GP é aquele cara que consegue gerir pessoas. Assim, eu estou terminando essa primeira parte aqui. E como eu sei que a gente vai para dinâmica, e eu sempre gosto daquele negócio, tem que terminar com uma frase de efeito. Tem que falar bonito, senão não tem graça. Então, eu já dei uma... Então, eu resolvi botar a frase de efeito antes e fazer a dinâmica. Porque depois eu faço dinâmica, tudo vai embora e a frase de efeito fica para ninguém. Então, a gente tem que mostrar a frase de efeito antes. A ideia aqui, dessa palestra que eu fiz hoje para vocês, nesse primeiro momento, era só dar esse overview de o que é essa tal de gestão de projetos, o que é esse tal de gerente do projeto, e qual é que é a moral disso, do que o pessoal está falando aí fora sobre esse negócio, e se vale a pena investir dinheiro nisso ou não. Agora, uma frase de efeito que tem que botar, e dessa vez eu não peguei nenhuma do Steve Jobs e nem do Bill Gates. Se a vida lhe negar um sonho, seja forte o suficiente para lhe negar uma lágrima. Quem falou isso foi o Dom Vito Corleone. Para quem não conhece esse cara, desculpa, vai ver o Poderoso Chefão. Então, assim, povo, agora, qual é que é a ideia? Se alguém não viu esse filme, suma daqui. Vá para o Netflix agora e vá olhar. O 1. O 2 é legal, o 3 esquece. Então... Saiu 1? Porra. Tá, mas... Isso impediu a gente de fazer qualquer coisa até... Bom, deixa assim. Então, assim, povo. Agora, qual é que é a ideia? Deixa eu ver quantas pessoas a gente tem aqui na sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 não contando o João. Se contar o João, 17. Se contar o câmera, 18. Não sei, vamos ver. Qual é que é a ideia? Eu tenho uma dinâmica aqui que o João me pediu para trazer uma prática para o pessoal estudar. Prática de gestão de projetos tem várias. Só que algumas muito demoradas, outras nem tanto. Uma que eu gosto muito de fazer leva em média 8 horas, que a gente começa... Sério. Só que daí eu costumo usar ela na pós, que daí eu faço ela começa lá pelas 9 da manhã e vai até umas 4, 5 da tarde. Acredito eu que não vai rolar. Essa talvez não dê certo. Mas daí a gente tem algumas outras que também a ideia não é... Para quem me conhece sabe, eu não gosto de dinâmica. Então eu vou trazer algo que faça com que tenha alguma utilidade. Então eu vou trazer para vocês uma dinâmica que a gente conhece na gestão de projetos, que é para auxiliar... tem água ali para pegar. Que é para auxiliar em processo de estimativas, tanto de custo quanto de tempo. Aquele negócio de quanto tempo tu leva para fazer tal coisa, ou quanto vai custar tal coisa. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma pequena dinâmica, uma pequena estratégia de como fazer. E aí, para eu poder comprar vocês, vai ter premiação. Eu trouxe umas caixas de bombom e uma caixa de bis ali, que daí a minha ideia é usar isso como premiação. Obrigado pela água. Vamos lá. Então, assim... Eu vou precisar desligar o microfone agora, porque eu tenho que pegar umas bolinhas de plástico aqui. Já volto. Seguinte, a gente está em 16, então eu vou fazer 2 times com 8 pessoas. Vocês preferem que eu organize vocês ou vocês se organizam? Eu organizo? Então tá. Quem vai participar também? Vai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Quem é um vai para um lado, quem é 2 vai para o outro. Eu botei um zoom, os 2 apontando para vocês. Quem é um vai para um lado, quem é 2 vai para o outro.
uma mais com 1 do que com 2. Vocês podem ficar mais calados, mas só perguntinha. Tá. Grupo. Deixa eu ver. Você aí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por aqui? Então é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obrigado. Seguinte, eu não sei nem como se organizaram assim, mas eu preciso que o grupo 1 eleja um gerente do projeto. Vocês têm 10 segundos. 5, 4, 3, já tem um, tá. Vermelho ou azul? Tá, o grupo 2, vocês têm 10 segundos para eleger um gerente. Ok? Vermelho ou amarelo? Beleza. As vermelhas, isso aqui é como se tivesse muita gente, teria um terceiro time. Então, né? Agora é o seguinte. Gerentes, vocês têm 30 segundos para escolher alguém do time de vocês para ajudar. Eu não sei no que ele vai ajudar, mas vocês têm 30 segundos para escolher um ajudante. Beleza. Eu tenho uma bolinha porque eu sou burro. Então, assim, quem não é o GP e quem não é o ajudante, vocês vão fazer duas ou filas ou semicírculos, o máximo que vocês puderem aqui, com um braço de distância um do outro, de pé. Tipo, fazer uma filinha. Sabe o que quer descobrir lá? Eu quero que vocês façam duas filas. Você pode se encontrar e tem um braço de distância um do outro. O ideal seria assim, mas desde que vocês tenham um braço de distância um do outro, não tem problema se é pra lá, pra cá, não importa se é em curva. Podem fazer uma. Afasta as cadeiras ali e façam pra cá, então. Vocês também afastam a cadeira e façam pra cá. Vocês têm 1 minuto. Faça uma. Eu preciso que vocês tenham espaço. Semicírculo aí, qualquer coisa. 1 ou 2? Todo mundo. Todos que não é o GP nem o. Não, círculo não, círculo não. Abre pra cá. Tá bom, aqui tá bom. Tá, agora é o seguinte. O que eu vou pedir pra vocês fazerem, vocês vão fazer pelo menos 4 vezes. Então, não se movam muito. A ideia vai ser o seguinte: o GP ele tem uma missão de. Cadê o GP? Ô GP, vocês têm um projeto, vocês têm um problema, que vocês têm um pacote com 20 bolinhas aí. E essas 20 bolinhas têm que sair de um lado e passar até o outro. Com algumas condicionantes. As bolinhas não podem ser passadas assim. As bolinhas têm que ser jogadas. Tá? Primeira coisa, as bolinhas têm que ser jogadas. Segunda coisa, se uma bolinha cair, assim,
quem deveria ter pego é quem busca. Certo? Aí o gol das bolinhas seria uma amarela e outra azul, que daí facilita na mistura. Então se a bolinha cair, quem ia pegar, junta, volta para o lugar e atira. Quem está para lá dele, se a bolinha caiu, segue o baile. Só não pode daqui jogar direto para lá, passar por todo mundo. Beleza? Então o processo, tá, só para mostrar, seria assim. E tem que fazer. Começou com um tiro, o GP fica de fora e o carinha que o GP escolheu também. Então ficou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Difícil, né? Querem praticar uma também para não ser... Se alguém quiser fazer substituições, agora é a hora. Se alguém quer fazer uma substituição, eu quero assim, se quiserem. Não? Fechou. Então, assim, agora vão ser alguns momentos. O primeiro momento é um teste de velocidade. Então, eu vou entregar uma sacolinha para uma ponta aqui, que é onde o GP vai atuar. GP! Entrega isso aí para a ponta para uma das pontas e fica na outra ponta com isso aqui. Entrega para uma ponta. Aí é o seguinte, quando vocês começarem, as 20 bolinhas que estão aí tem que terminar aqui. O teu assistente, cadê teu assistente? O assistente vai cronometrar. Porque a ideia, a gente quer nesse primeiro momento saber quem vai conseguir passar as 20 bolinhas mais rápido. Beleza? O time que conseguir completar mais rápido, leva uma caixinha de bombom. Tá? Vocês, antes de começar, vocês têm 30 segundos caso queiram conversar e planejar alguma estratégia. E eu vou contando. Tá. Eu acho melhor ele jogar de bolinha. E eu ser o último. Isso. E eu ser o último a benar. Não. Ele pode jogar direto. Tá. Beleza? Beleza? Ó, o colega fez uma pergunta interessante. O último colega que vai entregar a bolinha pro GP, ele pode botar a bolinha direto na sacola. O GP vai ser só um carinha com o saco aberto ali para estar. Tá? Então. Eu estou sendo muito bonzinho, já passou uns segundos de vocês. Cronometristas. Quando eu disser valendo, dá o play macaco. Para não dizer que vai ter. Tá? Essa primeira é um teste de velocidade do time. Vamos ver como é que tá. Beleza? Todos prontos? 3, 2, 1, valendo! Feito? Parou. Quanto tempo vocês levaram? 44 segundos. 48,97. Vale. Terminaram o primeiro. Parabéns pro time A. Calma que tem mais 2 desafios. Tá. GP, time A. Tá, ó. Agora é o seguinte, eu espero muito que o cronometrista tenha prestado atenção no que estava acontecendo. Cronometristas podem zerar os cronômetros. Agora eu vou fazer o seguinte,
não vai ganhar quem for mais rápido. Os cronometristas, eles têm que me dizer agora, antes de vocês rodarem, quanto tempo o time vai levar. E ganha aquele que chegar mais perto. Algumas regrinhas. Não, tu pode poder dar o tempo que quiser. Olha algumas regrinhas. Se o time começar a fazer curva mole só para bater o tempo que o cara deu, desclassifica. Ô, senhor, mas ganha por proximidade também? Sim, não tem que ser na tampa. Mas o cronometrista disse assim, ó, vai levar 58 segundos. E o outro disse que vai levar 43. Aquele que chegou mais perto da estimativa, ganha. Tipo, chegando em 55 vai É o mais próximo. Eu vou pegar aqui e ver aquele cara que acertou a estimativa. Certo? A regra é acertar a estimativa. Não tem nada a ver com velocidade dessa vez. Especialista, quanto tempo você vai levar? 50 segundos. Quantos? Quantos segundos vocês vão levar? 48? Não. Beleza? Bota as bolinhas nessa aqui aí, ó. Se der empate, te racha o prêmio. Onde se pega no soco pra ver quem ganha. Esse prêmio agora não é do time, esse prêmio vai pro cronometrista. Que é o cara responsável por dizer o tempo. É uma caixa de quiz, eu trouxe pensando que daí divide. Tá, todos prontos? 3, 2, 1, vai! Estão cronometrando? A bolinha caiu. Relaxa, Débora. Ai, gente. Eu vi. 43. Ah, eu tô completando. Não especificou. Pronto. 51. Ganhamos para a aproximação. 43. Eu vi direitinho ali, ó. 43. Mas de qualquer forma. O nosso ganhou, foi mais. Tá, desculpa, mas a cronometrista daqui errou por 1 segundo. Não tinha nada a ver com o tempo. Então, parabéns para o cronometrista do time aqui. Assim, Eu tava duvidando aí. somos ao todo 16. Aqui tem 20, só para constar. Daí depende se o cronometrista achou. Tá, exato. Terceira forma. Terceira jogadinha agora. Eu quero que cada um dos times, vocês, se conversem. E agora vocês não vão me dar uma estimativa de tempo. Vocês vão me dar 3 estimativas de tempo. Pensando no seguinte. Eu quero um cenário pessimista. Um cenário pessimista entendo assim. Cara, problemas vão acontecer. A gente vai ter, enfim, vai ter problemas. Isso é uma estimativa pessimista. Uma provável, mas nós acreditamos que vai dar tanto. De uma forma provável.
e uma otimista. Tudo ocorreu assim, ó. Chuchu, beleza. Certo? Então vocês têm mais ou menos 1 minuto para dar 3 estimativas. Uma pessimista, uma realista e uma otimista. 45, 55 e 44 só. Professor, já fez. O que é que vocês botaram? 45. Não, a otimista é 45. Otimista, 45. Isso. Realista, 55. E pessimista, 1 e 5. 65. Isso? Otimista, 10 segundos. Minuto acabou. O que é que vocês têm de pessimista aí? Pessimista, cenário ruim. 3 horas. Pessimista, 46. A realista, o que você acha que vai dar? Deu 43 a última. E numa situação otimista. Pois bem, o que a gente vai fazer agora aqui é uma técnica que é chamada PERT. PERT, para você ter noção, ela foi desenvolvida pelos Marines, que é a Marinha Americana, então não é bem uma brincadeira. Eles trabalham com uma estimativa de 3 pontas. Eles pegam um cenário realista, um cenário otimista e um cenário pessimista, fazem um cálculo para chegar no valor efetivamente estimado. O cálculo é o seguinte: é a pessimista mais 4 vezes a realista mais a otimista, tudo isso dividido por 6. O valor que der aqui é a estimativa do time. E daí o que acontece? Ele pondera mais aquele que é o realista, que é o que o pessoal acha que vai dar, mas não desconsidera o cenário otimista e nem o pessimista. Nesse cenário, eu peço que vocês façam para mim um cálculo aí. No caso de vocês, 65 mais 4 vezes 55 mais 45 por 6. E vocês, alguma calculadora, não entendeu? 46 mais 44 vezes 4 mais 40 dividido por 6. E de vocês deu 43. Essa é a estimativa oficial de vocês. E o de vocês? Está calculando aqui. 55. É a estimativa oficial de vocês. Beleza? Agora vamos ver como é que o time vai se comportar. Mais uma vez, mesmo processo de sempre, corpo mole, eu vou matar, cagar a pau. Vamos ver como é que vai andar o projeto. O objetivo é chegar próximo O time que estimou melhor. A ideia é o time que estimou melhor. Então, bracinho de distância. Bracinho de distância. O que o cronometrista pode fazer? Cronometrar. Excelente. É que a ideia é que vocês são os caras da qualidade. Vocês que são os caras que estão controlando o negócio. Calma. Mais ou menos isso. Podemos começar? 3, 2, 1, valendo!
Aqui a diferença, vamos lá, 39. 4 segundos. 4 segundos. A gente não continua no fim. Arredondamento, né? A gente fez em menos tempo. Ok, tá, ok. Vamos. Os colegas, então, a estimativa foi, a diferença foi a mesma, quiserem menos tempo. Então, o time. Não, por pena, vocês ganharam. O time dois ganha isso daqui. Eu acho que a consolação não tá bem. Agora é o seguinte, então, chega de brincadeira, agora tem só mais uma, agora tanto faz, qualquer um dos dois serve de cobaia. Podemos fazer. Algum dos dois times quer ser minha cobaia? Pode ser isso aí. Então é isso. Eu quero que vocês façam agora apenas uma bolinha. E o cronômetro, quanto tempo vai levar para essa bolinha andar? Ou melhor, duas bolinhas. Duas bolinhas. Eu só quero saber o tempo que essas duas bolinhas vão levar para passar. Beleza? Não, mesmo processo de ser. Beleza? 3, 2, não existe mais. Isso aí, eu só quero rodar duas bolinhas. 3, 2, 1, vai. Deu. Tá. Quantos? 6 segundos. 5. E entre uma bolinha e outra, conseguiram ver mais quanto tempo levou? Mais ou menos um segundo? 2 segundos entre uma bolinha e outra? E vocês, quantos segundos? Tem uma ideia de quantos deu de segundos? Tá. Nós vamos arredondar com 6 para a primeira. E pensando assim, vamos lá, 2 segundos de distância entre uma bolinha e outra. Vocês, foi 5 segundos. Acho que uns 2 segundos. Uns 2 segundos também. Aqui eu ratei, eu deveria ter avisado para vocês para contarem também quantos segundos deu entre uma bolinha e outra. Aí olha só, qual é que é a ideia agora dessa. Não, deixa eu fazer, isso aqui eu só ia mostrar. Como é que se calcula essa estimativa aqui? Eu sei que na largada eu gasto 6 segundos do lado de cá e 5 segundos do lado de cá. E depois, por bolinha, 2 segundos. Então seria 19 vezes 2, porque a primeira bolinha já foi, né? 19 vezes 2, 38, mais os 5 iniciais, 43. O de vocês deu quanto? Foi 38 segundos. Foi 2 segundos e 6 largada, né? Então o de vocês seria 44. Tá, vamos arredondar. Então seria 19 bolinhas vezes 2, dá 38, mais 6 segundos, que é a primeira rodada, 44. O que é que eu fiz aqui? Olha, se uma bolinha passa em 2 segundos, 19 bolinhas passam em 38. E mais o setup de largada. E a estimativa que a gente daria era 44 do lado de vocês, 43 do lado de vocês. Eu não vou fazer de novo, mas vamos lá. Olhando para o que vocês fizeram, estaria mais ou menos condizente. O de vocês, se tivesse dado, qual foi o que eu vi? 43. O de vocês fizeram aquela hora deu... O primeiro deu 51 e o segundo? Não, o primeiro deu 50, depois deu 51. O primeiro deu 50, o segundo foi 51. Tá, então, e o de vocês, o primeiro tinha dado... E o segundo? O primeiro deu 43. O primeiro deu 43. Repararam que eu nem joguei, aqui eu disse que ia dar 44, e a última vez que vocês jogaram deu 43. Agora o que acontece? Agora eu vou conversar um pouquinho sobre essas 3 técnicas que a gente acabou de fazer. Pode ser bobagem, eu quis fazer uma brincadeira com bolinhas, mas a gente fez uma primeira lá que é o chamado de opinião de especialista, que é uma das técnicas. Qual é que é a moral da técnica opinião de especialista? Eu chamo alguém que conhece o assunto e esse alguém vai me dizer quanto tempo leva
para fazer a primeira delas, que era a opinião especializada, eu chamo alguém de fora, alguém que conhece do riscado, e esse cara vai dizer quanto tempo vai levar. Que foi o caso dos cronometristas. Se repararem, eu fiz a primeira da corrida e o cronometrista ficou de fora. Para quê? Eu fiquei quieto, mas a ideia é, o cronometrista está observando, ele está vendo como é que o pessoal está. Então esse cara tem uma vantagem, ele já viu como é que o pessoal anda, e ele vai ser um especialista. Então ele vai dar a minha estimativa. Nisso, a colega ali, ela errou por 1 segundo. Então, teve uma observação talvez um pouquinho melhor. Ou foi boa de chute, mas enfim. A questão é que essa é a primeira técnica, a técnica de opinião especializada. A segunda técnica que a gente aplicou é uma técnica chamada PERT. Eu até falei agora há pouco para vocês, que tem um cálculo matemático em cima que a gente considera 3 opiniões, uma opinião realista, uma opinião pessimista e uma opinião pessimista, realista e otimista. E eu dou mais peso para aquilo que é considerado uma opinião realista, 4 vezes mais peso, mas eu não ignoro nem o tudo dando errado, nem o tudo dando certo. Quando é que tu usa isso? Por exemplo, em software a gente usa muito isso. Eu tenho que fazer uma tela assim, assim, assado, com tais coisas. A gente já tem cenários passados. Uma tela assim, normalmente o time leva X horas para fazer, mas se for o Beltrano, que é um cara que é mais júnior, ou se eu tiver muita reunião nesse dia, vai levar mais tempo. Se o time estiver todinho focado, eu levo menos. O pessoal tem como ter essas médias históricas. Qual foi o melhor resultado, o pior resultado e o resultado médio. E com isso eu faço um cálculo e chego na estimativa. E a terceira é uma coisa chamada estimativa paramétrica. Que a estimativa paramétrica, como o próprio nome fala, eu uso um parâmetro. Que daí eu sei o tempo de 1. Para fazer 10, é multiplicar por 10. Eu sei que para levantar uma parede de 1 metro por 1 metro, eu levo 3 horas. Se eu vou levantar uma parede de 1 metro por 10 metros, é 30 horas. Porque será 10 para levantar 1, é 10 vezes o tamanho dele, é 10. Multiplica por 10 já era, 30. Então, a estimativa paramétrica é isso. Agora, vocês reparem, cada uma dessas formas que eu falei de estimativa tem casos. A estimativa paramétrica ela é muito utilizada na construção. Porque, de novo, quando é que eu uso a paramétrica? Quando é que você consegue imaginar essa última aí de fazer só uma multiplicação pura e simples? Quando tu tem um controle muito bem definido do tempo. Por exemplo, uma fábrica, uma máquina. Eu sei exatamente quantos segundos leva para passar aquela máquina ali. A GM consegue saber quantos carros vai produzir no dia antes de ligar a primeira máquina. Porque eles sabem o tempo que a coisa anda, o tempo que a esteira corre. Então, poxa, se eu sei o tempo que um carro é produzido, se eu quero produzir 100 carros, eu pego aquele tempo e multiplico por 100. Talvez para software não seja tão fácil. Agora, em algumas outras áreas, é mais simples isso daí. Na engenharia, muita coisa pode ser feita assim. A opinião especializada é aquela questão que eu falei para vocês, que tu pega alguém que manja do assunto para dar as estimativas. E a PERT, a gente acabou de falar. Agora, só uma dúvida. O que vocês levaram em consideração quando fizeram a estimativa pessimista, realista e otimista? O que vocês levaram em consideração para dar a pessimista? Ele leva em consideração os outros resultados anteriores, né? E é esse tipo de que um breve espaço de tempo entre 3 espaços de tempo entre eles. Jogando para o otimista. Foi o melhor caso da gente, um caso que foi um pouco melhor, e o que foi totalmente pior, a gente só aumentou. Tá. No pior caso, vocês consideraram que iam cair tipo umas 2, 3 bolinhas? Pegar e tirar o saco no chão e ir embora. Não. Mas daí, se fosse isso aí, a estimativa de vocês não teria dado 65, teria acho que dado mais, né? Se chegasse no chão e fosse embora. Não, ele ia juntar e seguir. Tá. Então, assim, por que eu tô falando isso? E o que o colega falou me deixou feliz. A gente estudou as vezes anteriores que a gente jogou. Isso é o que a gente chama na gestão de projeto de lição aprendida. Vocês pegam aquilo que já aconteceu, estudam para pensar no próximo. É realizar uma coisa chamada benchmark, que é comparar uma coisa com a outra,
E com base nisso aprendidos. Vocês aprenderam mais ou menos como é que o time andava. Tipo, isso ali é um boca aberta, deixa a bolinha cair o tempo inteiro. Eu tenho que considerar ele na estimativa. Ou esse aí não cronômetra o tempo certo, esquece. Daí esse aí pode fazer o pessoal perder chocolate, né? Então, captaram a ideia? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, algumas técnicas. Chamar alguém especializado, ela é útil quando esse alguém especializado é realmente bom naquilo. Qual é o problema da opinião especializada? Se ele não conhece bem o time, por exemplo, a colega é jogadora de bolinha como ninguém, ela é campeã mundial nesse negócio, mas ela nunca viu esse povo jogar. Ela tem que primeiro estudar, ver como é que esse povo anda para depois jogar, que foi o faça o primeiro em mais tempo. A segunda, eu esperava que você tivesse aprendido um pouquinho, por isso que eu pedi uma realista, uma pessimista e uma provável. A terceira, aí era só pura matemática. Só que essa da paramétrica, nesse nosso contexto, era a pior de todas. Porque a paramétrica assume que é constante. E se alguém deixar a bolinha cair, acabou a constância, né? Então, nesse nosso joguinho aqui, a pior das estimativas que a gente usou foi a paramétrica. Porém, numa fábrica, pode ser a melhor. Ficou clara a ideia de como é que tu pode estimar? Agora, em vez de bolinhas, pense em qualquer coisa do trabalho de vocês. Eu tenho que fazer um relatório XYZ. Quanto tempo tu vai levar? Tu poderia usar a vez que tu fez o teu relatório melhor, a vez que tu mais demorou, a vez que tu leva um tempo médio que tu vai fazer um relatório daqueles, faz aquele cálculozinho ali e vai chegar, isso aqui deu 6 horas, eu te entrego amanhã de manhã, porque já são 4 da tarde. É uma ideia. Pode ser usada para qualquer coisa. E vocês vão ver muito opinião especialista, que é chamar quem entende do riscado para dar opinião. Porém, muitas vezes ela não é a melhor. Eu, particularmente, acho que a estimativa PERT é a mais interessante delas. Aí tu pode aplicar esse cara, e lá no trabalho a gente aplica a PERT, só que daí a gente bota alguns fatores a mais. Eu pego o PERT e dou uma modificada. A gente faz, conhecimento dos requisitos. Tem? Não, então aumenta 50%. Tem. Totalmente? Tem, então diminui 25%. A gente faz uns calibradores lá para chegar nas estimativas. E a gente botou isso no Excel, Excelzinho velho. A gente fez lá um monte de indicadores, dependendo do que o cara respondeu, aumenta, diminui alguns percentuais, e hoje a minha margem de erro está em 10%. Vocês têm noção do que é, em termos de software, ter uma margem de 10% de erro só? Tipo, dizer que eu vou levar 8 horas e eu levar 8 horas e 40 minutos de uma coisa totalmente subjetiva como é software, a gente está lá muito satisfeito porque a gente está conseguindo estimar certo. E o nosso cálculo é basicamente isso aqui. Com um ou outro calibrador, mas a gente faz uns joguinhos assim. Eu podia trazer outro, podia trazer o Planning Poker também, mas daí não ia dar tempo e esse é mais demorado. Fica para uma outra oportunidade. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham pego alguma ideia, tenham gostado da nossa brincadeira aqui, que vocês tenham saído daqui com um pouquinho melhor do que comentaram, aquilo que eu falei, que a gente tenha aprendido alguma coisa. Agradeço todo mundo pela participação. E a gente se vê nas aulas, a gente se vê por aí. Obrigado. O João está dizendo que para pegar os certificados. Obrigado, gente.